Caros alunos, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de eletrocardiografia, aproveitando para falar um pouco sobre o eletro normal e as suas variantes. Vamos dar os parâmetros para vocês reconhecerem o eletro normal e saber realmente como fazer o cuidado para dar olhando um protocolo de olhar o eletrocardiograma para que a gente não se perca no momento de uma avaliação do eletrocardiograma. O que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar que o eletrocardiograma é a representação dos fenômenos eletromecânicos do coração. Então, é toda a ativação elétrica que vai passando pelos átrios, passando pelos ventrículos, e isso faz com que você tenha a representação, como nós vimos na última aula, das ondas do eletrocardiograma. Então, as ondas P dos átrios, o QRS dos ventrículos, a repolarização, né, dos ventrículos e a repolarização dos átrios, que fica atropelada pelo QRS. Então, tudo isso é um fenômeno elétrico. Lembrar que é um exame de baixíssimo custo, né, de rápida obtenção e muito disponível. Mas o grande truque é poder interpretar bem o eletrocardiograma, que eu comentei com vocês, que muitas coisas mudaram e nós vamos tentar trazer essas novidades da interpretação para vocês. Eu acho que é a ferramenta mais utilizada na eletrocardiografia. Por quê? Porque, no fundo, esse exame vem de muitos anos, e vocês vão lembrar que o Einthoven, quando descreveu isso há mais de 100 anos, 1902, a técnica em si, a forma de se distribuir eletrodos, tudo isso que ele foi criando, realmente ela permanece muito simples. O que aconteceu foi que a sofisticação da interpretação mudou, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Para entender um pouco a ativação, eu vou lembrar para vocês o sistema de condução, né? Que eu acho que é o que mais vai chamar a nossa atenção. Deixa eu primeiro só lembrar para vocês, que a gente tinha visto na última aula, nós temos o nó sinoatrial, os feixes internodais, que vão pelo átrio direito, aqui anterior, médio e posterior, um fascículo que vai ao átrio esquerdo, fascículo de Bachmann, assim eu consigo ter a onda P com ativação do átrio direito e depois do átrio esquerdo. E aí eu chego aqui no nó átrio ventricular, feixe de His, ramo direito e ramo esquerdo. Esse estímulo elétrico, então, que percorre os átrios e os ventrículos, que dá realmente o caminho da ativação elétrica. Lembre que tem células especializadas, que nós temos estímulos elétricos, a contração das câmaras cardíacas, e aí nós temos a repercussão do eletrocardiograma. Como nós vimos na última aula, o eletrocardiograma consiste de 12 derivações, 6 do plano frontal, D1, D2, D3, RLF, e as 6 do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Cada uma delas enxerga o fenômeno da ativação do coração por ângulos diferentes e realmente trazendo P's, QRS e T's diferentes. Claro, conforme nós vamos entender a posição das derivações, eu vou entender porque cada uma delas tem um QRS diferente. Então nós vamos aprender essa topografia no decorrer da aula. Claro, o que nós vamos tentar aprender do elétron no decorrer dessas aulas? Nós vamos ver os padrões normais hoje e depois, no decorrer do curso, as sobrecargas, os bloqueios ou distúrbio de condução, as síndromes coronarianas, alterações de ritmo, a presença de alguns fármacos que alteram o eletro, as cardiopatias congênitas, algumas outras doenças que alteram o coração, algumas doenças genéticas, outros exames, e assim eu vou ter praticamente toda a informação do eletro. Bom, novamente comentando com vocês sobre o sistema de condução, eu gostaria de chamar a atenção da importância de conhecer o sistema. Por quê? Porque a hora que você entende o sistema, você percebe como é que se dá o fenômeno da ativação cardíaca. Então, lembrem bem desse fenômeno a partir do nó sinusal no átrio direito veia cava, a ativação do átrio direito, ativação do átrio esquerdo pelo Bachmann, então já fiz a onda P, estou no nó V, feixe de His, vou começar a ativar agora ramo direito e ramo esquerdo, primeiro a região septal, depois a parede de VD e VE, e aí, por fim, a porção basal. Isso é o caminho que nós vamos observar no eletrocardiograma. Assim, quando eu olho para o eletrocardiograma, eu tenho que ter uma visão diferente já. Por quê? Eu vou olhar lá a onda P,
Então eu vou saber que ela tem uma duração e uma morfologia arredondada, porque ela é o átrio direito e o átrio esquerdo juntos, então está lá a onda P. Aí depois eu vou ter que medir o espaço entre o começo da P e o começo do QRS, que é o PR, que vai de 0,12 a 20 segundos, ou realmente aí 120 milissegundos, a 200 milissegundos. Aí eu começo o complexo QRS, que dura ao redor, né, um pouco abaixo de 120 milissegundos, ou 0,12 do segundo, sempre abaixo, ele não passa de 2, 3 quadradinhos. E aí eu tenho o intervalo QT, que vai do começo do QRS ao final da T, que vai ao redor de 400, 480 milissegundos, dependendo se for homem ou mulher. E nós vamos aprender depois a ver a frequência utilizando os RRs, quer dizer, deste R aqui até aquele R lá, para aprender a medir a frequência cardíaca. Lembrar que o eletro sempre tem lá um standard, né? Quando a gente coloca esse standard, a gente sabe que esse valor, que você vê esse quadradinho aqui, ou né, um retângulo, você vê que ele se eleva praticamente 10 milímetros. Cada quadradinho desse tem 1 milímetro, 3 aqui, vocês vão ver mais 2, 5, e 5, 10, ele anda 10 milímetros. Para 10 milímetros, isso vale 1 milivolt. Então, eu posso medir, né, esta voltagem e posso medir também a duração. Cada quadradinho pequeno desses vale 0,04 de segundo ou 40 milissegundos. Então, eu posso medir o valor de cada espaço, sabendo quanto vale a duração, quanto vale a voltagem, e nós vamos ver isso sempre durante a marcação aqui dos elétrons. Vejam, para medir a frequência tem uma regrinha que eu divido 1.500 pelo número de quadradinhos. Vou lá, meço os quadradinhos, vejo quantos quadradinhos tem entre os RR, QRS, QRS, e aí vou fazer essa medida para saber a frequência. Lembrem que o elétron vai ter deflexões positivas e negativas, que é isso que a gente vai aprender no decorrer da aula. Então, quando eu olhar para um batimento, o P, o QRS, o T, até uma onda chamada U, que pode surgir no final do QRS, eu tenho que entender cada momento da ativação, como eu expliquei para vocês. Então, se eu começo aqui na onda P, lembrem que é átrio direito ou átrio esquerdo, aí eu tenho o segmento aqui PR, né? O intervalo vai do começo da P até o começo da Q do QRS, tem o intervalo PR, aí eu tenho o complexo QRS, como a gente viu, septo, parede livre, porção basal, né? Aí eu tenho o segmento ST novamente na linha de base, né? Como a gente viu, aqui o ST, né? Como a gente está observando, e nós vamos sentir que essa observação do segmento ST, eu posso ver que ele está sempre na linha de base, e aí eu vou ver que existe a onda T, que está logo depois, podendo acontecer o aparecimento também de uma onda U, né? Então, esses são o que a gente tem que entender de ondas PQRST, segmentos PR e ST, o intervalo PR, o intervalo QRS, e aí, se vocês quiserem, o QT, que vai do começo do Q ao final da onda T. Essas são as medidas que nós vamos, no decorrer da aula, estar mostrando para vocês e aprendendo a medir isso a cada elétron que a gente olhar. Lembrem que complexos QRS podem aparecer de várias maneiras, como eu mostrei na aula passada. Por quê? Aqui são vários complexos QRS. Esse é um complexo QR, negativo positivo. Esse é um complexo QR, onde o R agora é um pouco menor. Esse é um complexo QR, onde o Q é pequeno e o R é grande. Eu tenho um complexo QRS, septo, parede livre, pulsão basal. Q pequeno, R grande, S pequeno. Este é um onda R. Este é um RS, com R grande e S pequeno. Um R pequeno, um S grande. O complexo QS, que fala da área eletricamente inativa. Então, quando eu vejo um QS, eu penso em área inativa. E situações onde eu tenho duas atividades elétricas, o chamado R, R', ou até o R, S, R', ou até o R, S, R' pequeno, como a gente viu aqui. Lembrar que tudo isso é complexo QRS. Lembrem, posição do coração, no chamado plano frontal, é superior e inferior, direita e esquerda. Então, vamos sempre lembrar da posição que a gente está comentando,
Então ele é superior, inferior, direita, esquerda. Plano frontal. Está aqui o maior eixo do coração para a esquerda e para baixo. Vejam que no plano horizontal é direita, esquerda, frente e trás. Está lá o maior eixo para trás e para a esquerda. Por quê? Porque o VE é maior que o VD, como a gente viu na aula passada, e esse segundo vetor aponta sempre para o lado esquerdo. Vamos lembrar um pouquinho que a gente falou de ativação para não esquecer um padrão importantíssimo. O primeiro vetor está lá no septo. Ele sai do septo esquerdo, lembrem disso, para o septo direito. Então ele aponta sempre para frente e para a direita. Se eu coloco uma derivação de frente ao vetor 1, ele inscreve uma onda positiva chamada R. Então o R de V1 é sempre a representação do septo. Isso é importante. Mas e se eu olhar numa derivação que está quase oposta? Porque o V1 está à direita, V5 e V6 está à esquerda. Então como V5 e V6 enxergam esse vetor? O vetor septo sempre vai da esquerda para a direita. Então ele vê a traseira do vetor. O que eu espero aqui? Uma onda aqui. Então esse conceito é fundamental. O septo é um só. O septo é um só. Sempre da esquerda para a direita. Lembrem disso. Sempre da esquerda para a direita. Mas ele pode ser visto de frente por V1, ou pode ser visto de trás, quase de trás, por V5 e V6. Então, vamos olhar isso novamente. Quando eu olho para o vetor 1, que aqui está, quando o V1 enxerga de frente, onda R no V1. Quando o V5 e V6 enxerga o primeiro vetor na porção negativa, uma onda Q. Então, esse é um conceito fundamental, nós estamos reforçando esse conceito. Quando eu vou ativar a parede livre, eu já tenho o primeiro vetor, que está aqui, nós já vimos isso, é o R, que a gente já viu. E agora eu vou ter o segundo vetor, que vai para a esquerda, para baixo e para trás. É o vetor da parede livre. O vetor septo, 0 a 20 milissegundos. O vetor da parede livre, 40, 60 milissegundos. Mas veja que V1 enxergou o primeiro vetor de frente e escreveu R, mas enxerga o segundo vetor de trás e agora eu tenho uma onda chamada S. Então o R de V1 é o septo, o S é a parede livre. E as derivações que estão aqui no lado lateral do VE, derivação V5 e V6, vai ver a frente do vetor 2, como a gente já viu, ele viu a traseira do vetor do septo, mas agora vê a frente do segundo vetor. Veja que o segundo vetor está na cara do V5 e V6. Estão aqui na porção lateral esquerda. Então vejam, quando eu olho para a ativação das paredes livres, eu vejo que V1 escreve um R pequeno e um S grande. R do septo, S da parede livre. E V5 e V6, um Q, R, Q do septo, R da parede livre. E finalmente a ativação das porções basais, o chamado vetor 3, que caprichosamente é perpendicular, praticamente perpendicular a V1. Conclusão, não escreve nada, é um ponto. Agora, V5 e V6 não, enxerga a traseira. Vejam, o terceiro vetor, V5 e V6 que aqui estão, enxergam a traseira do vetor. Então, eu tenho aqui uma onda S. Lembrem o que eu falei na última aula. Guardem isso aqui. Vocês têm que lembrar a importância da colocação dessas derivações. Como é que eu posso fazer a leitura disso aqui? Eu digo assim, olha, a derivação V1 enxergou a ativação elétrica do coração com um complexo QRS R pequeno S grande, V1, onde R é o septo e S é a parede livre. Não viu bem a porção basal. Já as derivações V5 e V6, né, que são próximas, como V1 e V2, enxergaram o fenômeno de ativação elétrica ventricular agora por outro ângulo, aqui na lateral esquerda. Viu o primeiro vetor de trás, Q, o segundo vetor de frente, R, e o terceiro, S. Então, esse é o conceito que a gente tem que lembrar sempre. Lembrar que o plano frontal é sempre direita, esquerda, superior e inferior. Então, lembrar o que é o plano frontal. Lembrar que eu tenho derivações bipolares no plano frontal. O D1, que é o braço direito, braço esquerdo. Lembrem, braço direito, braço esquerdo. E aqui o terra. Bipolares também são as derivações D2 e D3. Então, braço direito, perna esquerda, D2. Aí, braço esquerdo, perna esquerda, D3. Essas são as três derivações bipolares do plano frontal. Mas existem as chamadas unipolares do plano frontal, praticamente as aumentadas. Elas estão aqui, ó, praticamente à direita, o AVR,
que enxerga muito bem o VD. O VD está aqui, ele enxerga muito bem o VD, positivo. E aqui a AVL, que está do lado esquerdo, aqui na porção lateral, e enxerga muito bem a VL, a parede lateral do VE. E, finalmente, a derivação AVF, que enxerga a parede inferior do coração. Então, aí eu tenho 6 derivações do chamado plano frontal. Quando o Einthoven criou, né, a posição dessas derivações, trouxe o coração praticamente para o centro do tórax. O coração não é realmente o centro do tórax, é um pouco excêntrico, mas ele trouxe aqui para o centro para facilitar o entendimento das derivações. Para lembrar da derivação D1, né, da derivação, como a gente viu, uma derivação que é do braço direito para o pé esquerdo, que é o D3, o D2, e as pontuais AVR, AVL e AVF. Bom, lembrar que aqui o plano horizontal é sempre anterior, posterior, direita e esquerda. E quais são as derivações do plano horizontal? O V1, V2, como eu mostrei para vocês, que tem um R pequeno e um S grande. Lembre que o R é do septo, o S grande da parede livre, aqui novamente. E que tem depois uma transição em V3 e V4, e aí tem complexos QRS em V5 e V6. Sempre o primeiro Q é do septo, parede livre é o R e o S é da porção basal. Então, essas derivações do plano horizontal, que aqui são vistas, elas vão desde o precórdio direito até a parede lateral do VE, e vocês têm, então, essas derivações que compõem o plano horizontal. Vejam que essas derivações, quando a gente olha para a posição do coração, V1, V2 que aqui estão, enxergam muito bem o septo, o VD, o V5, V6, a parede lateral do VE, e o V3 e V4, a pura transição do VD para o VE. Quando vocês olham para o plano frontal, nós vamos aprender a ver qual é o eixo do coração. Nós podemos ver o eixo de P, QRS e de T. Nesse exemplo, nós vamos aprender a ver o eixo do QRS, o SA-QRS, esse A é a área, para aprender como é que a gente faz. Olhou para D1, ele é positivo. Lembre que D1 sempre ele é positivo à esquerda e negativo à direita. Então, tudo que é positivo em D1 está à esquerda. Então, eu vejo um positivo em D1, então aqui embaixo eu vejo que está à esquerda. Aí, eu vou olhar a derivação AVF, que também está positiva. Se ela está positiva, ela está para baixo. Então, lembrem isso. D1 te dá o que é direita e esquerda positivo, direita negativo, e depois vocês vão ao AVF, que é o superior e inferior. Se o AVF está positivo, é porque nós vamos estar aqui, ó, no quadrante inferior também. Então, vejam, D1 mostrou que está para a esquerda, que o D1 está mostrando para a esquerda, e o AVF está mostrando que está para baixo. Então, o meu eixo está entre D1 e AVF. Eu, sabendo que está no quadrante inferior esquerdo, eu sei que está entre 0 e 90 graus. Então, assim que a gente alcança o quadrante para saber onde é que está o eixo. E aí, eu vou olhar o seguinte, quando eu reúno essas duas, eu sei então que está aqui o quadrante inferior esquerdo. D1 positivo, AVF positivo, eu estou no quadrante inferior esquerdo. E aí, vamos olhar um outro exemplo. Quando eu vejo um D1 negativo, lembrem, D1 define o que é esquerdo e o que é direito. Tudo que é esquerdo está sempre positivo, tudo que é direito está sempre negativo. Então, eu estou vendo aqui um D1 negativo, com certeza está para a direita. Agora, eu vou então observar que eu estou mostrando que o D1 está para a direita, negativo. E aí eu vou olhar o AVF. E nesse caso o AVF continua para baixo, como a gente viu. E se está para a direita e para baixo, está no quadrante inferior direito. Então o eixo está para a direita. Estava claro para mim quando eu olhava para D1, porque D1 estava mais negativo que positivo. Se está mais negativo, é porque está com certeza à direita. E aí eu tenho essa possibilidade de olhar os eixos. E aí nós vamos ver agora alguma coisa sobre as variações do elétron. O que varia nas pessoas que pode mostrar alguma alteração eletrocardiográfica? Não há dúvida que é a idade. Se você vai ver elétrons de crianças até os 6 anos, ela tem um padrão que vem do VD fisiológico e depois vai até 6, 8, 10 anos,
já com um padrão quase parecido com o adulto, mas aí depois dos 10, 15 anos vai mudando e vai definindo um padrão quase de adulto. O biotipo, se o indivíduo é longilíneo ou brevilíneo, levando o eixo ou para 90 graus no longilíneo ou para 0 graus no brevilíneo. Eletrodo, se a pessoa distribuiu os eletrodos adequadamente, se o aparelho está calibrado, se realmente o indivíduo está um pouco mais ansioso, é um predomínio aí de um simpático, se o cara é um atleta, se ele tem algum atraso na condução. Então, tem uma certa variabilidade e nós vamos aprender no decorrer das aulas como é que funciona essa variabilidade. Então, quando eu olho para uma criança, um recém-nascido, eu já vejo o seguinte importante, olha, tem que predominar um VD, porque o VD é fisiológico, ao recém-nascido predomina o ventrículo direito. Então, quando eu olho para o D1, que lá está negativo, o AVF positivo, esse eixo está para a direita. E quando eu mostrei para vocês o R de V1, V2, ele era pequeno do septo, com muito S, e aqui é um R puro, mostrando que tem muita coisa à direita, para frente. Então, é o VD que a gente chama de fisiológico. Eixo para a direita, R maior que S em V1, V2, provavelmente é uma predominância do VD, por ser uma criança recém-nascida. Se vocês olharem para esse indivíduo de 95 anos, vocês vão olhar que o padrão eletrocardiográfico é diferente. Ele já tem um eixo diferente, ó. Você olha para o D1 é positivo, o AVF já é pequenininho, quer dizer, há já um desvio de eixo para a esquerda, diferente das crianças, e que os padrões eletrocardiográficos são diferentes. O QRS nesse indivíduo é estreito, é um eletro normal, eu vejo o D1 e vejo o F, como vocês estão vendo aqui, P, QRST. Vejam que aqui a onda R progride, que vai até R em V5, V6, R com S normal, septo, parede livre, e aí é uma transição em V3, V4, em V5, V6 já tem padrões de positividade. Então vejam um eletro normal numa pessoa de 95 anos. Então lembre do biotipo, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, que isso é importante e tem algumas conotações no próprio eletrocardiograma. E aí, vocês vejam padrões de atleta, nós podemos ver num padrão de atleta algum desvio de eixo, alguma característica que sugere alguma sobrecarga. Então, há padrões típicos dos atletas, como há padrões típicos em indivíduos que fazem outros esportes, e nós vamos, no decorrer da aula, comentar com isso. Claro, quando você faz um exercício físico, há uma grande influência do sistema nervoso autônomo e há uma atividade física, vocês vão ver isso. Os atletas profissionais, quando estão em repouso, têm uma frequência baixa, vocês vejam que os QRS estão bem distantes. Se eu fizer aquela regrinha lá de contar os quadradinhos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, quase 40, se você divide 1.500 por quase 40, dá quase 40 de frequência, então uma frequência baixa, até abaixo de 40, que a gente chama aqui de bradicardia sinusal. Por quê? Porque há uma onda P, né, conduzindo aqui, vejam, há uma onda P conduzindo o QRS e é uma frequência baixa de um atleta profissional. Outros fenômenos que podem surgir em atletas também, vocês vão notar que às vezes no eletro, o ponto J, que é o final do QRS, começo do ST, pode estar um pouquinho elevado. Veja que aqui tem um notezinho aqui no final do QRS, que é um fenômeno que aparece com essa redondinho aqui, o ST, chamado fenômeno da reprodução precoce, muito comum em atletas e até em pessoas normais, indivíduos da raça negra, e isso pode acontecer numa variante da normalidade. Uma outra coisa importante é que o eletro às vezes nos surpreende. E aí quando vocês olham para um eletro desse tipo, você olha para o D1 e ele está totalmente ao contrário do que eu queria. A onda P está negativa antes do QRS. O que pode mostrar uma onda P negativa em D1? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando a P está negativa, porque o ritmo sinusal da onda P positiva em D1, D2, D3 AVF, né? E de repente eu pego uma onda P negativa. Primeira coisa é troca de eletrodo de braço. Se vocês trocarem os eletrodos do D1, é muito comum aparecer uma onda P negativa em D1. A segunda situação é um ritmo ectópico arterial. Alguma outra área do átrio está gerando um ritmo que não tem a orientação habitual da onda P entre 0 e 90. Né? Mas nesse caso, o que chama atenção?
Quando eu olho aqui para o plano horizontal, o plano frontal mostrou um eixo para a direita com um P negativo. Mas quando eu vou olhar para V1, V2, V3, V4, V5, V6, ao invés da onda R crescer, ela diminui. E aí, então, um truque para entender isso é colocar derivações do lado direito, V4R, quer dizer, ao invés de você colocar as derivações do lado esquerdo, você coloca do lado direito, para ver se por um acaso há algum padrão que justifique o coração estar à direita. E eu acho R's em V4R, em V5R, em V6R, mostrando que há atividade elétrica do lado direito. E assim a gente entende que esse coração está para a direita e esse elétron é um elétron de uma destrocardia. São surpresas que a gente pode ter e nós vamos aprender a discernir isso. O que é importante para fazer um laudo de elétron? A gente seguir um protocolo. Por quê? Porque se você esquecer do ritmo, começar a medir a duração do QRS, não falou da onda P, você vai se perdendo durante o laudo. A primeira coisa que a gente faz no elétron, você procura a onda P para ver se o ritmo é sinusal. Então, gente, eu estou chamando a atenção, vou lembrar para vocês, isso é um foco que vocês não podem ter. Primeira coisa que a gente faz no elétron, busca a onda P. Vê se ela é positiva em 1, em 2, 3, em F, se o ritmo é sinusal, se há uma P capturando o QRS. Isso é fundamental, é a primeira coisa que a gente vai fazer para definir o ritmo. Aí sim, você vai fazer a frequência cardíaca usando a regrinha lá dos 1500, conta quadradinho, divide 1500 pelos quadradinhos, que é uma regra boa para ver isso. Depois que já tem o ritmo e tem a frequência, o ritmo, por exemplo, é sinusal, a frequência eu já sei quanto é, eu vou ver os eixos. O eixo de P, o eixo do QRS, o eixo de T. Vou olhar então se P é positivo em 1, positivo em F, se está para baixo e para a esquerda, se está no quadrante inferior esquerdo. Vou fazer isso com o QRS e com o T, para ver se os eixos estão ao redor de 60 graus, que é a média do SAP, SAQRS e SAT. Então é importante fazer essa medida. Aí eu vou olhar a onda P, se a onda P está lá redondinha, se ela já não tem alguma dica que tem ato direito ou ato esquerdo, se a duração passou de 2,5 quadradinhos, quer dizer, cada quadradinho vale 40 milissegundos, o ato não deve passar de 120. 100, né? 120 já está falando que o ato cresceu a duração. Aí eu vou ver o intervalo PR. Então o intervalo PR é importante para ver se essa condução está adequada. 120 a 200 milissegundos. E aí eu vou olhar a duração do QRS. O QRS também não deve ultrapassar 120 milissegundos. Em geral, abaixo disso. Aí eu vou ver amplitude, voltagem. Eu sei que cada quadradinho vale 1 milímetro. Então eu vou lá medir a altura do R por quadradinhos. Cada um vale 1 milímetro, eu meço essa altura. Vou ver o segmento ST, se ele está na altura da linha de base, se não houve um infra ou um supra. Mudou o segmento, mudou a morfologia da onda T, que ela tem que ter a mesma cara, a mesma polaridade do complexo QRS. Isso é importante, eu vou parear os dois para ver se isso está correto. Aí eu vejo se a repolarização está boa, por exemplo, se a onda T não ficou negativa, né? E finalmente eu meço o intervalo QT, que eu sei que vai entre 460 e 480 milissegundos, porque ele te dá uma dica da ativação e da repolarização ventricular. Eu vou lembrar para vocês agora aquela forma da gente procurar a onda P, né, do nosso sinusal, que a gente já sabe onde está, da ativação dos átomos. Lembre que aqui está o eixo de ativação dos átomos, que eu falei para vocês está entre o átomo direito e o átomo esquerdo, está ao redor lá de 60 graus, e eu tenho que ter onda P positiva em D1, D2 e AVF. Isso fala com que o ritmo seja sinusal. Essa é a orientação para dizer que a onda P está positiva em D1, D2 e AVF. E aí eu mostro realmente este eixo aonde ele deve estar, próximo a D2, que tem a orientação de 60 graus. Quando eu olho no elétron, está aqui, eu observo a onda P positiva em D1, positiva em 2, positiva em F, e eu posso dizer então que esse ritmo é um ritmo sinusal. Vejam, a frequência cardíaca deve estar entre 50 batimentos e 100 batimentos. Para baixo de 50 batimentos por minuto, bradicardia sinusal. Acima de 100, taquicardia sinusal. E a medida, como a gente explicou, você pega 1500,
veja a distância entre um R e R, né? Você vai lá e faz a medida, 5, 10, 15, 20 e poucos caudadinhos, 22, divide de 1.500 e veja que a frequência está ao redor de 68 batimentos por minuto, normal, na diferença que eu mostrei aqui em cima. E aí, eu posso medir frequências muito baixas, como a gente está vendo aqui. De repente, você vai medir os quadradinhos aqui, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 e poucos, divide 1.500 e tem uma bradicardia com uma frequência de 44 batimentos por minuto. Vejam, a frequência também pode estar acelerada, e eu vou ver aqui, medindo os quadradinhos, que eu tenho uma frequência, são 5, 10, quase 11, né? 12 quadradinhos, uma frequência de 125 batimentos, com onda P precedendo o QRS, eu tenho uma taquicardia sinusal. Lembrem que a onda P representa a expressão eletrocardiográfica da contração dos átrios. Vocês viram lá no começo que é a ativação do átrio direito e depois do átrio esquerdo. Contração dos átrios, a onda P exprime essa contração. Ela deve ser sempre monofásica, quer dizer, ela é redondinha. Onde que a gente olha? Em D2 e V1. Por quê? Porque quando eu olho em D2, nesse caso é o tipo do D2, eu preciso lembrar que embaixo o primeiro aqui ativou é o átrio direito e depois foi o átrio esquerdo. Olha uma dica. Se o átrio esquerdo aumentar de duração, ele vai puxar a onda P para aumentando a duração e a onda P vai ficar bimodal. Então, ondas P bimodais, nós vamos aprender nas próximas aulas, sugere que o átrio esquerdo aumentou a sua duração. Quando eu olho para uma onda P, a primeira porção cresceu, deve ser o átrio direito que cresceu. Então, nós vamos saber direitinho isso para frente para entender quando falar de sobrecarga. E ele não passa de 2,5 milímetros, que é a medida dos quadradinhos que a gente aprendeu a fazer. Né? Ele não passa de 100 milissegundos ou 9 segundos, são 2 quadradinhos e meio no máximo. Lembre do intervalo PR que a gente comentou. Ele é a conexão elétrica entre átrio e ventrículo. Estou falando que eu andei pelos átrios, estou chegando no nó AV. E aí eu tenho um tempinho aí, né? Um delay lá, um tempinho que diminui. É uma condução que a gente chama decremental. Então a duração desse espaço é ao redor de 120, 200 milissegundos. 200 milissegundos é um quadradão, né, gente? Quer dizer, 200 milissegundos. Na diretriz 210, ainda a gente não fala em bloqueio AV do primeiro grau. Passou o intervalo de 210, o diagnóstico é de um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Então, já vamos guardando esses valores para a gente lembrar isso no futuro. Então, vou medir o intervalo PR, está aqui, ó, nesse caso, do começo da P ao final do QRS, eu tenho 120 milissegundos de valor para o intervalo PR. Notem aqui outra situação, onde eu tenho uma medida de intervalo PR, olha, passando de um quadrado é 200, aqui está a P. Como é do começo de P ao final, eu tenho a P mais um quadradão, então eu tenho 280 milissegundos, ou 0,28 segundos. Isso é o que a gente chama do bloqueio AV do primeiro grau. Duração do complexo QRS. E na última aula eu expliquei para vocês que é a expressão eletrocardiográfica da contração ventricular. Vejam, vou repetir esse conceito para vocês. Como todo o coração ativa junto, todas as áreas, endocárdio, epicárdio, o que está no meio, células M, áreas laterais, tudo começa ativando juntos, rapidamente sincrônico. Por isso que o QRS é estreito. Aí a repolarização é mais lenta e homogênea. Por que você está falando isso? Porque a duração do QRS não deve passar de 120 milissegundos. E vejam, qual a importância disso? É importante porque isso que nós vamos medir não passa de 3 quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos. Pode ter uma onda Q inicial, que já falei para vocês que é o septo, né? Pode ter até um S depois, que é a porção basal. E vejam, até 1/3 da amplitude do QRS você pode ter uma onda Q. Ela não deve passar de 2, 3 milímetros. Isso é o normal do complexo QRS. Agora, ele está nesse caso com 2 quadradinhos e um pouquinho, veja, dá 100 milissegundos. Então, é importante fazer essa medida
Por quê? Porque se houver um QRS largo, ele está te explicando que não há mais uma sincronia entre os ventrículos. Quer dizer, se o ventrículo direito bater e depois o ventrículo esquerdo chegar atrasado, a duração aumenta muito e eu posso ter um distúrbio na condução ventricular. Então, a duração do complexo te dá uma dica se está havendo um sincronismo entre as câmeras, né? Está aqui a medida da duração. Aqui é o exemplo clássico que eu estou mostrando para vocês. Eu vou medir esse complexo QRS e, de repente, ele tem uma duração de 200 milissegundos. Alguém não está batendo junto. Quer dizer, o VD e o VE não estão sincronicamente contraindo. E vocês vejam como é que a gente descobre isso, o que está acontecendo. Nesse primeiro caso, se eu olhar para D1, vejam, D1, L, 5 e 6 principalmente, o que resta positivo aqui, em 1, L, 5 e 6. O que estou vendo aqui? VE, conclusão, esse distúrbio de condução, que deixa o QRS largo, nesse primeiro caso, está à esquerda, porque D1 está vendo isso, a VL está vendo isso, V5 e V6 está vendo isso, mais até o V6. Então, isso é um fenômeno de bloqueio de ramo esquerdo que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas eu posso ter o contrário, eu posso ter um QRS largo e olho para D1, está negativo aqui o atraso, está positivo em R. Puxa, R aqui vê positividade à direita. E vejo o V1, onde existe um grande atraso para frente. Então, nesse caso, quem está atrasado, o bloqueio é do ramo direito, como nós vamos ver no futuro. Bom, lembrem que existe uma amplitude do QRS. Por quê? Por que eu preciso ver amplitude? Porque a amplitude vai me dizer se o coração está maior ou menor. Ele representa, às vezes, a parede dos ventrículos. Então, no plano frontal, o QRS não ultrapassa 15 milímetros. Vejam, se eu medir um QRS aqui, como a gente pode fazer essa medida, eu vejo que eu tenho aqui, ó, 5, 7, 8, 9, 10 milímetros. Normal. Eu vou no plano horizontal aqui, eu posso ir até 15, 20. Aqui eu tenho 5, 10, nem 15 milímetros. Isso é o normal da amplitude do QRS. Agora, eu vejo um elétron onde a amplitude em V5 e V6, em D1, L, 5 e 6, D1, L, 5 e 6, com grande voltagem, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 25, 35, 40, mais. Quer dizer, essas grandes voltagens em V5, V6, D1 e L, está me dizendo que o coração esquerdo cresceu. Ah, por que você está dizendo que é esquerdo? Porque quem está com grande voltagem são as derivações à esquerda. D1 positivo, AVL positivo, 5 e 6 da parede lateral. É assim que a gente vai aprender a medir. Então vejam, a repolarização ventricular inclui o segmento ST e a onda T. Quando nós olhamos para o segmento ST, nós já vimos que ele tem um nivelamento igual à linha de base. Então, vocês veem aqui a onda P, a linha de base, aí o começo do QRS, aí o ST, praticamente mantendo esse nivelamento em relação ao PR com a linha de base normal. No máximo, esse ST pode variar meio milímetro. A onda T positiva, em geral no elétron todo, só em AVR, V1, que ela pode ser negativa. E, em geral, assimétrica, ela tem uma perna mais longa, né? A onda P é interessante isso, ela tem uma perna mais longa, ela faz uma perna mais longa e uma perninha mais curta. Então, e o ST sempre na mesma linha de base do PR. Esse é o normal. Pode ter uma onda T negativa? Pode. A VR, que está desse lado direito, e a onda T vai para a esquerda, V traseira. Então, pode ser que em AVR seja negativo. V1, principalmente mulheres, pode ter uma T negativa. Crianças jovens, tão jovens, podem ter V1, V2 com T negativo. Então, isso da repolarização é o normal que a gente está vendo. Agora, quando você olha para as derivações do plano frontal, D1, D2, D3, R, L, F, vejam que ela está positiva, quase todas as derivações, menos o AVR, que já é todo negativo. D1 ele é sempre positivo, QRS com T positivo. AVR pode ser negativo e V1 pode ser negativo. Esse é o normal que a gente está vendo. O segmento ST, como a gente comentou, ele tem esse nivelamento, varia pouco,
né, como a gente comentou, mas vejam que isso é a onda T quando ela tem uma perna longa ou uma perna curta, normal. Quando tem um ST mais retificado, ela fica mais simétrica, que é uma das primeiras alterações da onda T que nós vamos discutir aqui durante a aula. Então, a onda T normalmente é perna longa, perna curta, mas às vezes o ST fica retificado e a onda T fica simétrica. Vejam, nesse momento a gente gostaria que vocês prestassem atenção, ficassem realmente atentos para fazer as suas avaliações sobre a aula, sobre as informações que a gente está mostrando e que possam realmente conseguir fazer aí a avaliação antes de vocês deixarem a aula. Avalie a metodologia sempre da aula, sempre para que a gente tenha um retorno de vocês. E eu agradeço a atenção de vocês pela aula e realmente vamos continuar o nosso curso discutindo agora o eletronormal, como a gente já viu, terminando o eletronormal e passando para as aulas da patologia. Muito obrigado.